Jogos de anime são uma porcaria. Vou falar de um ódio pessoal meu a respeito do universo de animes, então vamos lá, vai. Tudo começou porque esses dias eu tava me sentindo meio nostálgico e decidi, muito fortemente, que eu queria jogar um jogo de anime, bem no naipe daqueles jogos antigos, sabe? Jogos da saga Storm de Naruto, jogos no estilo de Budokai Tenkaichi, que eram aqueles jogos incríveis que eu jogava quando era criança. Irmão, alguém por favor pode me explicar o que aconteceu? Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. E pois é, jogos de anime são uma porcaria. Assim como a maioria das pessoas que cresceram lá pelos anos 90 ou pelos anos 2000 por aí, eu cresci assistindo animes muito famosos que passaram na TV, como Dragon Ball e Naruto. E consequentemente, cresci gastando o dinheiro dos meus pais todos em jogos de PlayStation 2 desses mesmos animes que eu ficava pagando pau quando eu era criança. Para aqueles que não viveram a época, uma sensação incrível se vocês se perguntarem. Porque eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim, jogos de anime que eu gostava, pelo menos enquanto eu era criança, era simplesmente a oportunidade de estar dentro de um universo que você gostava muito e poder interagir mais com ele. Eu era muito fã de Naruto quando eu era criança, daqueles que ficavam comprando aquelas bandanas de Naruto e indo com elas pra escola, sabe? Passar vergonha e tal. Jogar jogos da saga Ninja Storm quando eu era pequeno, por exemplo, era literalmente entrar em um mundo onde eu podia ser o Naruto, eu podia fazer as missões com o Naruto, eu podia conversar com os personagens, eu podia descer a porrada em outros personagens da série, tinha luta de chefe gigante, era muito pica. Porém, os anos passaram, né? Por mais triste que pareça, jogos como o primeiro Ninja Storm ou o primeiro Dragon Ball Budokai Tenkaichi, por exemplo, são jogos que hoje em dia já foram lançados há mais de 10 anos atrás. E hoje em dia, animes são uma coisa muito mais popular e viral do que era naquela época. Conforme os anos passaram, praticamente todo grande anime shonen, hoje em dia de porrada, foram ganhando ali os seus joguinhos um a um. A gente teve um jogo lançando, aí outro, aí mais outro, aí mais outro, e aí, saturação. Acho que essa palavra pode definir bem o conceito. Sabe quando você vê uma fórmula de alguma coisa legal, revolucionária, nova, ou até só levemente diferente que te chama muita atenção? É uma pena que a indústria de jogos de anime teve o prazer de pegar essas fórmulas legais e reinventar elas, e fazer um copia e cola, que eles pegam o mesmo negócio e fazem de novo, e de novo, e de novo. Acho que vocês já entenderam, né? Acho que deu pra entender. Existe uma razão óbvia para as coisas terem chegado a como elas estão hoje em dia, mas pra explicar, eu acho que é fácil da gente dar uma rebobinada pros jogos que eu tinha falado lá no início, como os jogos, por exemplo, de Dragon Ball, que sempre foram muito populares, ou então uma franquia que eu sempre gostei muito, a franquia Ultimate Ninja Storm de Naruto. Na época em que esses jogos foram lançados, eles eram especiais, sabe? Tinha um tempero, um carinho, alguma coisa diferente que fazia eles serem muito incríveis. Jogos como os games da franquia Ninja Storm e os jogos de Dragon Ball, pra mim, eles foram o ápice do estilo de jogo de anime, meio arena, sabe? Eles foram bons o suficiente pra criarem tendências, ou seja, pra criarem uma fórmula, o que é algo muito bom, mas também é um problema. Eu acho que vocês já devem ter visto isso acontecer várias e várias vezes na internet, jovens, mas existe um ditado muito popular por aí, de que sempre que uma fórmula nasce, junto com ela também vem a maldição da saturação, sabe? Se você parar e pensar por uns 5 minutinhos, você provavelmente vai lembrar de algum momento onde isso aconteceu. Surgiu alguma coisa muito boa, popular, nova e muito bacana. E a partir do momento que aquela nova coisa surgiu, começaram a surgir mais e mais coisas iguais, algumas cópias, algumas coisas meio parecidas, inspiradas, e foram sugando aquela coisa legal e nova até a última gota. A internet tá cheia disso, sabe? Lá em 2011, 2012, quando o YouTube ainda era mato, por exemplo, e foram surgindo os primeiros canais de Minecraft, por exemplo, quando ainda era um negócio super novo, e aí de repente tinha 50 bilhões de canais de Minecraft. Ou então com alguns jogos independentes, por exemplo. Quem não se lembra de quando a internet parou pro lançamento de Five Nights at Freddy, ou Undertale, por exemplo, e aí começaram a surgir 1 milhão de cópias desse tipo de jogo, e hoje em dia é uma coisa normal? Jogos de anime foram a mesma coisa, só que com problemas a mais. As fórmulas que foram criadas para jogos como Ultimate Ninja Storm e os jogos de Dragon Ball foram muito boas, mas a maioria dos jogos de anime são feitos por empresas, o que significa que toda vez que surge um shonen de porrada, muito bonitinho, muito legal e com um universo bacana, alguma empresa decide fazer jogo sobre ele. E empresa essa que traz zero de criatividade. Parece que os caras pegam um jogo do Naruto Ultimate Ninja Storm 1 com os gráficos do PlayStation 2, mudam a skin do jogo, fazem qualquer porcaria ali pra poder contar a história do anime de uma forma mais preguiçosa, eles
eles olham pro que eles fizeram e pensam, perfeito. Tenho quase certeza que a gente pode vender isso aqui semana que vem por R$250. Ué, chefe, vai ser só isso aí o preço do jogo? Semana que vem a gente tá lançando 35 DLCs por R$50 cada. Isso irrita muitas pessoas por causa do potencial incrível que alguns universos têm. Existem projetos nesse mundo aí que eu me pergunto como os caras que fizeram tiveram a capacidade de fazer ele fracassar. Já ouviram falar de Jump Force, por exemplo? Era um dos jogos que foi muito esperado logo quando ele foi anunciado, porque era um jogo de multiverso, com 1 trilhão de personagens famosíssimos de anime que iam aparecer no mesmo jogo, com uma história compartilhada e tal. E os caras conseguiram a façanha, mano, de fazer o jogo ser uma bosta. Olha pra capa desse jogo, mano. O jogo tem o Goku, o Luffy e o Naruto na capa do jogo. E ele consegue ser uma bosta. E ele é tão bosta que o jogo faliu. O jogo faliu, não tem mais pra você comprar na Steam. Você não pode comprar esse jogo porque ele faliu. Como que os caras conseguiram falir um bagulho com o Goku, o Naruto e o Luffy na capa, mano? Como assim? Isso quando a gente não fala de empresas aí que gostam bastante de botar um precinho meio caro por jogo ruim, né? Ironicamente, eu tô falando isso daqui em janeiro de 2024. E pra vocês que não sabem, cara, daqui uns 2 meses mais ou menos vai lançar um jogo de Jujutsu Kaisen. O universo pica, tá muito em alta por causa da segunda temporada do anime e tal. Jujutsu Kaisen é um ótimo universo. Logo, quando a gente pensa que vai ter um jogo de luta de Jujutsu, poxa, isso até cria um hype legal, sabe? Poderia ser uma coisa muito incrível, muito pica. Eu não sei, é isso aí, é isso aqui que vai ser o jogo. Acreditem se quiser, a versão completa desse jogo aqui vai custar R$382. Olha o gráfico do jogo, cara. O bagulho parece joguinho de PlayStation 2. Ainda hoje em dia, eu sei, cara, que a gente tem uns poucos jogos de anime que se destacam, tipo Dragon Ball FighterZ, por exemplo, que foi um jogo que já lançou aí faz uns anos. Sim, mas ele foi muito destacado, cara, porque ele trouxe um novo estilo de animação, meio misturado de 2D com 3D, ele trouxe uma história nova, novos personagens como Android 21, um estilo bem feito, as cinemáticas eram bonitas, as lutas são legais e tal, era um jogo bem feito, era um jogo que basicamente tinha alma, sabe? Tem jogos, mano, que dá vergonha de você pensar que é um jogo de anime famoso, tipo o jogo de Boku no Hero, por exemplo. Você sabia que Boku no Hero teve um jogo já, mais ou menos no mesmo estilo de Naruto Ninja Storm, sabe? Se você não jogou esse jogo, é só você pegar o Naruto Ultimate Ninja Storm, pinta o cabelo do Naruto de verde e piora o gráfico do jogo. É a mesma bosta. Só que eu acho que ainda consegue ser pior, porque o jogo de Boku no Hero não se deu nem ao trabalho de fazer as cinemáticas pra poder contar a história do jogo. Ah, eu quero jogar um modo história. Bom, a história de Boku no Hero é a história do anime, então eles só foram lá e pegaram uns frames do anime, com a dublagem original do anime, né, nem se preocuparam em fazer um negócio novo, botaram no jogo as cutscenes, tá lá. Sim, isso daqui é uma cutscene de um jogo que lançou custando R$200. E acredite se quiser, ele fez sucesso suficiente pra agora ele vai ter um My Hero One Justice 2. Vai ter uma continuação essa porcaria. E a versão Ultimate dessa continuação vai custar 300 pila. Eu até poderia dizer que eu simplesmente ficaria chateado com esse tipo de coisa, cara. Mas a real é que dá uma certa raivinha desse tipo de jogo quando eles lançam, cara. Parece simplesmente caça-níquel por caça-níquel, sabe? Quase como se os caras achassem que quem gosta de anime é idiota e compra qualquer coisa simplesmente porque tem um personagem que ele gosta na capa. E metem a faca no preço das coisas porque eles sabem que fã de anime é burro e compra qualquer bosta. Esses jogos, cara, se você é um adulto com o mínimo de cérebro, ou se você é pelo menos, sei lá, um adolescente que já trabalha, já tem ali um emprego recebendo salário, é impossível você comprar um bagulho desse. 300 conto pra jogar isso aqui por meia hora, enjoar e depois voltar pra sua vida de assalariado triste. A maioria das pessoas que compram esse tipo de jogo, hoje em dia, acabam sendo infelizmente só as crianças, sabe? Que tem que comprar o bagulho com o dinheiro dos pais, que sofrem com isso aqui. A única esperança que eu vejo hoje em dia pra esse tipo de jogo, juro pra vocês, é as pessoas começarem a acordar aos pouquinhos e irem diminuindo os preços deles na marra mesmo. Igual aconteceu com Jump Force, sabe? Que lançou, é uma bosta e faliu. O jogo de Boku no Hero Academia, por exemplo, quando ele lançou, lá no ano retrasado, ele custava R$200. Só que o jogo era uma bosta. Então ele foi diminuindo de preço até ele chegar a 70 conto hoje em dia. Se o público começasse a conscientizar um pouco, eu acredito que talvez os jogos possam voltar a ser, talvez, um pouquinho como eles eram, sabe? Vamos lá, cara, não é muito difícil da gente fazer isso. Se vocês são usuários médios da internet, vocês já devem ter visto por aí um monte de exemplos, muito melhores do que jogos feitos por empresas. É tipo quando você pega e vê um trailer de algum jogo novo de One Piece e pensa, poxa, até que tá legalzinho, né? Tá até bem feitinho. E você lembra que tem tipo Blox Fruits, que é um jogo feito por uns moleque que fizeram um jogo em casa no Roblox, e ele é extremamente mais famoso e constante do que vários outros jogos oficiais feitos pela empresa.
cabeça. Qual de vocês aí já não viu um mod de Minecraft que foi lançado baseado no anime que vocês gostam e o bagulho foi feito com mais carinho do que um jogo que custa 300 conto? Não é tão difícil eles fazerem jogos bons, sabe? É só eles começarem a usar um pouquinho da criatividade deles, enquanto que em contraparte, talvez isso possa acontecer quando o público parar de comprar qualquer coisa que tenha Naruto, Dragon Ball, Boku no Hero na capa. Mas, bom, quem sabe se isso vai acontecer um dia ou não, né? Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Espero que tenham gostado. Beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!